Olá, amados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse aí, no período de quarentena, não é? Espero que todos estejam bem com a graça do nosso Deus, não é? Então vamos começar hoje o nosso estudo do nosso pequeno grupo. Lembrando a você que nós estamos na lição 7, não é? A lição que trata de lutar com a armadura de Deus. Então o tema da nossa lição é lutando com a armadura de Deus. Então quando nós falamos sobre lutar com a armadura de Deus, você já deve saber que nós vamos tratar do texto de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler Efésios 6 a partir do versículo 10. Mas antes de nós lermos o texto, eu quero orar com você. Vamos orar para nós iniciarmos esse nosso estudo? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Deus, por podermos nos reunir, por podermos estudar juntos a Tua palavra neste dia, Pai. Derrama da Tua graça sobre nós, do Teu amor. Esteja, ó Deus, iluminando as nossas mentes e fortalecendo a nossa fé, fazendo-nos crescer, ó Deus, espiritualmente, para que nós alcancemos a sabedoria do Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada vida que está assistindo esse vídeo, esse estudo. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, porque sabemos que o Senhor jamais nos abandonará, jamais nos deixará. Ajuda-nos neste momento e ilumina as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ao texto. Nosso texto de hoje, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 18. Efésios 6, de 10 a 18. Diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Até aqui. Então esse é o nosso texto dessa noite para o nosso estudo, que trata de lutando com a armadura divina. Esse estudo nosso, ele é um estudo que foi escrito, se você tiver aí a sua revista, não é? Você vai ver que ele foi escrito por Arthur Pink, ou A.W. Pink, que foi um dos autores evangélicos mais influentes da segunda metade do século XX. Ele foi um erudito bíblico, não é, de uma grande persuasão reformada e puritana, não é? E ele escreveu várias obras literárias e pastoreou aí por diversas igrejas nos Estados Unidos, também foi ministro na Inglaterra e na Austrália. Então ele é o autor desse estudo que nós estamos começando neste dia, tá certo? Então, aí nesse texto básico aqui, Paulo então começa a tratar, fechando aqui a carta aos Efésios, ele fecha aqui esse estudo usando essa figura, não é? Uma figura gráfica da vida do cristão, daquilo que o cristão deve fazer. E agora ele utiliza essa figura de um campo de batalha, ou mais precisamente da vestimenta de um soldado que está pronto para a batalha. Então ele começa dizendo: finalmente fortalecei-vos no Senhor e no seu poder, é o que diz o versículo 10 para as nossas vidas.
A palavra finalmente denota que o apóstolo, então, ele havia ali chegado ao final da sua exortação aos irmãos da igreja de Éfeso. Não é? E ele fala, sejam fortes, está ligando aí a todo o restante, bem como aquilo que se segue. Ele diz assim, sejam fortes, finalmente, depois de todos os deveres que Paulo havia falado, que ele tinha estabelecido diante de vocês aqui, né, ele está dizendo nos versículos anteriores, então ele fala, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Não é ser forte em si mesmo, não é ser forte pelo meu braço forte, nada disso. Pelo contrário, é ser forte no Senhor, na dependência do Senhor. Então essa palavra, seja forte, significa se você reunir forças para um conflito. Mas é no Senhor, seja forte no Senhor. Significa que nós devemos buscar essa força na única fonte real e vital para as nossas vidas, não é que é Deus para as nossas vidas. É o único que pode nos dar essa força. Até mesmo porque, amados, a nossa batalha, como é dito aqui no texto, não é contra um outro ser humano, não é contra uma outra pessoa, não é contra carne ou sangue, mas é uma batalha espiritual. É por isso que é uma luta, não é? E a nossa lição diz as lutas do cristão. Então é uma luta que eu preciso entender que Paulo também vai dizer que o espírito milita contra a carne, não é? Nessa batalha que existe. Não está aqui, mas nós reconhecemos 3 inimigos do cristão para a sua vida. Nós já estudamos isso em lição anterior. Primeiro de tudo, a carne, não é? A carne, o mundo e Satanás. Nesse aspecto aqui, a W. Pink aqui vai trabalhar esses 3 aspectos de luta do cristão contra, não é? Contra esse mal espiritual, essa ação espiritual, esse embate espiritual que existe na vida do cristão. Não é? Então, dentro disso, ele fala assim, primeira coisa que ele diz, vista a armadura de Deus. Coloque toda a armadura de Deus para que você possa ser capaz de enfrentar as ciladas do diabo. Não é? Essa é a relação entre o versículo 10 e 11. Seja forte e corajoso, seja forte no Senhor e coloque toda a sua armadura. Primeiro, você tem que se estimular a resistir à tentação, buscando força no início do dia contra o conflito. Como é que você faz durante a sua manhã? Você agradece a Deus, pede forças ao Senhor ou já sai? Agora ninguém está saindo tão correndo, nem todas as pessoas da igreja estão saindo correndo para trabalhar, às vezes atrasado ou não, mas já saem rapidamente, né, para os seus compromissos por causa da quarentena. Mas obviamente, como é que você levanta? Agradece o seu dia, ora ao Senhor, se coloca diante dele, buscando forças no Senhor para resistir ao dia mau, às tentações. Então a gente deve tomar cuidado, não é, para conosco mesmo, para que a gente coloque a armadura de Deus todos os dias, antes de irmos para a nossa vida, para os nossos compromissos. Por quê? Porque o cristão, amados, está envolvido numa guerra, há uma luta diante do cristão, não é? Há uma luta que é preciso que você use essa armadura. É impossível que a gente se oponha às atitudes, às astúcias do diabo, a menos que a gente esteja carregado das provisões que Deus nos deu, que Deus nos dá para nos capacitar para irmos para a batalha, não é? Para permanecermos firmes. E aí ele cita aqui, observe que isso é chamado de armadura de Deus. Então, como a força de que precisamos não vem de nós mesmos, mas deve ser suprida pelo Senhor. E é Deus também que nos capacita com essa armadura. Não é? O termo armadura é uma metáfora, então, de algo que não é material e nem carnal, mas é algo espiritual, uma expressão figurativa que denota as graças do cristão. Não é? É o que ele diz aqui, as várias partes da armadura representam diferentes graças espirituais que vão protegê-lo na luta, não é, contra os principados,
não contra inimigos humanos insignificantes, mas contra poderes e governantes das trevas deste mundo. É o que nos diz no versículo 12. Tá? Então, no versículo 12 vai dizer isso. A partir de agora, nós vamos ver, não é aqui dentro da lição, quais são os pontos ou quais são as peças da armadura que eu e você precisamos lançar mão para vigiar ou para guerrear ou entrar nessa batalha espiritual que existe. Note, nós sempre teremos esses inimigos enquanto Cristo não voltar, enquanto a nossa vida durar, certo? Então eu preciso entender, e isso é vital para a sua vida espiritual, eu preciso entender, você precisa entender que você não pode abrir mão disso, você precisa estar sempre ligado, você precisa estar sempre preocupado em cumprir essas etapas na sua vida, para que você não venha sofrer os ataques e venha a se machucar espiritualmente falando. Né? Então é preciso que a gente entenda essa vital importância de lançar mão dessas bênçãos ou dessas graças de Deus, graças especiais que Deus nos dá ou que Deus nos dá para que a gente fique firme na caminhada com Ele. Então a primeira peça da armadura é o cinturão da verdade. Versículo 14 aí da sua Bíblia diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Cingindo-se com o cinto da verdade. A primeira parte do versículo 14. A figura do cinturão ela é tirada aí de um costume bem conhecido, não é, nos países orientais, onde as pessoas usam roupas, ele cita roupas exteriores, aquelas capas, longas capas ou túnicas, não é? Então a pessoa sempre tem um cinto, às vezes a túnica está por cima, mas quando ela vai fazer alguma atividade, ela lança a mão do cinto e põe a capa por dentro do cinto e trava, para que ela tenha agilidade. Obviamente, quando a gente pensa nisso, Paulo estava falando do soldado romano, os soldados tinham capa, mas quando eles entravam na batalha, eles colocavam a sua capa por dentro do cinto, para que o cinto não atrapalhasse na hora da batalha, não é? Para que a sua capa ficasse presa e não ocorresse nenhum risco, não é, de enroscar a espada ou prender o braço, ou no momento da batalha ele não ter os seus movimentos, não é, diminuídos por causa da capa. Então o cinto era de vital importância para isso também, né? Principalmente para isso, segurar essa capa para que ele pudesse empunhar a espada e o seu escudo. Não é? Então o cinto aqui ele é usado na hora da ação. Então a primeira coisa que uma pessoa faz quando está prestes a entrar na ativa é cingir ao redor da cintura aquela roupa externa que se arrasta até o chão. Cingir-se é, portanto, o oposto da preguiça e da facilidade. Cingir-se é tomar uma atitude. É você fazer alguma coisa também, seja cingindo o cinto da verdade, mas o que essa metáfora vai denotar para nós? Claramente é o centro ou o principal de todas as nossas atividades. O que é isso? Obviamente é a mente. Então o autor aqui está dizendo que cingir-se da verdade é tomar cuidado da sua mente todos os dias, porque a mente é a força motriz da ação. Primeiro o pensamento e depois a execução do pensamento, não é? Você não, por exemplo, pegar uma espada, vamos dizer assim, você vai golpear, você pensa antes naquilo que você vai fazer. Então tudo que nós fazemos, nós pensamos antes. Por isso que ele está dizendo que o cinto é o início de tudo. O cinto é a parte mental da nossa vida. E aí ele usa assim, Pedro diz o seguinte: cingindo o vosso entendimento, não é? Ele está falando sobre 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro, onde diz, Pedro vai falar para nós, olha, cingindo, ou seja, prendendo o vosso pensamento, mantendo seu pensamento cativo ali, tendo seus lombos cingidos com a verdade, não é o que diz o texto, não é a gente abraçar a verdade, mas deixar-se ser envolvido
pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Então a referência espiritual aqui é a retenção, não é? E a regulação da nossa mente, levar a nossa mente sempre cativa ao Senhor. Significa ter a mente cingida, significa ter uma mente disciplinada, porque se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos e deixarmos que os nossos pensamentos se espalhem, não é? Criem força, nós não teremos comunhão com Deus e nenhum poder contra Satanás, contra as armadilhas do inimigo. Por quê? Porque a nossa mente já divagou, já está caminhando para o outro lado e aí não adianta mais. É por isso que a gente tem o nosso lema: nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo deve fazer parte da nossa vida deve ser para a glória de Deus. Mas eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. E fazer as coisas para a glória de Deus envolve o pensamento. Não é? Manter a nossa mente sendo transformada, renovada pela palavra de Deus. Romanos 12 vai nos dizer isso, né? 12:2. E então transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, ou qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É através da nossa mente. Então, iniciou o dia, começou o nosso dia, primeira coisa, coloca a sua mente no Senhor. Busca a Deus em oração. Reflita na palavra do Senhor. Reflita em oração. Busque a iluminação de Deus, do Espírito Santo na sua vida, para que você inicie o seu dia sempre firme no Senhor, para que as tentações não sejam maiores do que a força que Deus está te dando. Não é? Então, primeira peça da armadura, o cinturão da verdade. Segunda coisa é a couraça da justiça. É a segunda parte da armadura, é uma couraça, e tendo a couraça da justiça. Agora, a couraça da justiça é aquela da proteção que nós precisamos para o coração. O que é a couraça? A couraça é aquela vestimenta de couro que os soldados usavam por cima da roupa, não é? E a capa ia por cima disso tudo, mas aquela couraça justamente porque era feito de couro, não é? E que servia para diminuir a intensidade dos golpes da espada, ou seja, da lança, não é? Seja lá a arma do inimigo que o inimigo lançasse sobre o soldado. A couraça servia de proteção. Então, se você não tem nada, obviamente você sabe, dentro de uma luta entre espadas e lanças, sem nada sobre o seu peito, é muito mais fácil de você morrer, de você virar óbito, não é? Então, eles usavam essa couraça, diminuindo a intensidade da força da arma. Mas dentro dessa colocação espiritual, a couraça aqui é aquela proteção que nós precisamos para o nosso coração. Abra sua Bíblia, Provérbios 4, 23, o que diz lá? Você se lembra? Sabe de cor? Ou não? Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não é? Um versículo bastante conhecido para nós, mas que é importantíssimo que já colocamos a nossa mente pronta, não é, todos os dias, mas é preciso guardar o nosso coração. A justiça aqui, ela se refere àquela justiça que Cristo operou para nós. Não é? Que justiça? A justificação. Nós somos justificados em Cristo Jesus. O que significa isso? Cristo, ele assume lugar e paga a nossa dívida junto a Deus Pai, e então Deus Pai rasga o escrito de dívida que tem contra cada um de nós por causa do pecado. Não é? Então isso é o que fala de você se proteger dessa justiça, guardar o seu coração, mas também é a justiça que o Espírito Santo opera em nós, tanto a justiça que é imputada como a justiça que é concedida, é o que nós precisamos se nós quisermos resistir aos ataques de Satanás. Eu preciso tomar muito cuidado, né, para cuidar do meu coração
e pedir a Deus que guarde o meu coração todos os dias. Porque eu já fui justificado em Cristo Jesus, mas eu também preciso da justiça de Deus sendo aplicada todos os dias na minha vida. Não é? Essa couraça, como a gente nota aqui no versículo 14, então ele fala assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Ou seja, está ligado juntamente ali ao cinto. Né? Porque a sinceridade da mente e a santidade do coração, elas devem andar juntas. A sinceridade da mente e a santidade do coração. Eu não posso deixar me contaminar. Eu já fui justificado. Então, aquele que já foi justificado, aquele que já teve um encontro real com Jesus Cristo, já o tem como seu Senhor e Salvador na sua vida, ele precisa cuidar do seu coração para que o seu coração não caminhe por lados errados, porque aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro, ou o contrário, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu preciso amar o meu Deus mais do que tudo. Então essa justiça é porque eu não posso me deixar mais vencer pelo pecado, ou viver no pecado, dizendo que sou de Deus. Então aqui nós vemos que anda junto. Tanto a mente quanto o coração precisam estar direcionados em Deus todo o tempo, não é? Então é preciso buscar sempre esses dois pontos da armadura, senão nós não resistiremos, senão nós seremos presas fáceis. Terceiro aparato da armadura do cristão, o sapato do Evangelho. Versículo 15, olha aí comigo. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Então ele agora está falando da questão da verdade, com o cinturão da verdade, vem com a mente, a couraça com o coração, e os calçados então é a figura daquilo que vai dizer respeito à minha vontade. É de pregar o Evangelho? É, sim, também. Mas é ligado à minha vontade. A minha vontade. Mente, coração e vontade. Então aqui à primeira vista, isso pode parecer um exagero, como ele coloca, e ainda assim, se nós pensarmos por um momento, deveria ser óbvio que o que os pés são para o corpo, a vontade é para a alma. Olha a linha de raciocínio daqui de A.W. Pink, não é? Aquilo que os pés são para o corpo, a vontade é para a alma. Aquilo que eu vou por onde eu posso ir, por onde eu quiser, eu vou com os meus pés, eles que me levam, assim também a vontade vai levar a sua alma. Aquilo que você deseja levará a sua alma, guiará a sua alma. Os pés transportam o corpo de um lugar para o outro, e a vontade é aquela que dirige a atividade da alma. O que a vontade decide é isso que nós fazemos. Eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu desejo, né? Só que como é que eu regulo então isso? Como é que eu consigo cuidar disso? Através da paz que advém do Evangelho. O que significa? O Evangelho nos reconcilia com Deus, e quando eu conheço o Evangelho, eu busco viver o Evangelho na minha vida, eu vou tendo boa vontade para viver entre a sociedade, com os homens. Então, quando eu falo sobre a questão do Evangelho aqui, não é tudo que estava contido ali na lei moral, cerimonial, deixa de fazer parte da minha vida. Porque o Evangelho não é só isso, mas ele também não é só uma mensagem de boas novas, mas é um mandamento divino, uma regra de conduta para a minha vida. As leis morais, sacrificiais ficaram. O Evangelho vem trazer uma boa nova, mas não é só uma boa nova, ele vem trazer então um novo mandamento para as nossas vidas. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, que é o texto aqui de referência. 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 17
vai dizer assim para nós: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então eu preciso ter os meus pés calçados com o Evangelho da paz. Isso significa ter prontidão, e prontidão em responder à vontade revelada de Deus. Prontidão para viver esse Evangelho na prática na minha vida todos os dias. Então a minha mente, meu coração e a minha vontade devem estar ligadas ao Evangelho de Deus, à vontade de Deus revelada em Cristo Jesus para as nossas vidas. Eu preciso não só conhecer, mas praticar, não só conhecer, mas viver. Mais uma vez, lembrando do nosso versículo, né, da nossa igreja: nele vivemos, nos movemos e existimos. É assim que nós devemos fazer. Então, o sapato do Evangelho, ele está ligado à nossa vontade, à vontade de viver esse Evangelho de forma prática, de forma plena na minha vida, nos meus relacionamentos, nos meus encontros, aonde quer que eu esteja, com quem for que eu estiver, não independe. O que importa é que eu seja um praticante do Evangelho de Cristo em todos os momentos. E aí ele parte então para o escudo da fé. Diz aí o escudo da fé, o versículo 16. Não é? Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É essencial que a gente tome o escudo da fé, que a gente se proteja, não é? O escudo da fé, ou a fé, é tratada em Hebreus, capítulo 11, não é? E em versículo 6, que é o texto de referência aqui, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É essencial que a gente tome o escudo da fé, não é? E ele coloca aqui: mesmo que houvesse várias outras coisas, né, mesmo que você fizesse qualquer outra coisa, sem fé seria impossível de agradar. Não importa o que você faça, sem fé não adianta. Então, acima de tudo, leve até você o escudo da fé. Toda a vitória é aqui atribuída à fé acima de tudo. Não é pelo peitoral, pelo capacete ou a espada, mas é pelo escudo da fé que nós somos capazes de apagar os dardos inflamados do maligno, não é? As setas inflamadas do maligno que vem sobre nós. Fé é a vida de todas as graças, né? Se a fé não está em exercício, amor, esperança, paciência é que não podem acontecer e não serão fortes o suficientes para resistir aos ataques de Satanás. É necessário que eu coloque a minha fé em prática, que eu me apodere dessa fé, não é? Então aqui nós encontramos a fé comparada a um escudo, porque se destina à defesa de todo homem. O escudo do soldado é algo que ele agarra e aumenta, né? Aumenta ou diminui. Com relação ao exército romano, é bem interessante o escudo da fé. Normalmente os soldados romanos não usavam, diferente de outras nações, escudos de forma circular, mas os soldados romanos, os seus escudos eram de forma retangular, não é? E eles formavam então uma coluna de proteção ao redor e acima. Os soldados de fora, né, do grupamento, eles colocavam seus escudos grandes, né, retangulares, não é? Cada um para o lado de fora, protegendo o destacamento ou aquela legião dos ataques que viriam de fora, principalmente as flechas.
e os que estavam ao meio erguiam seus escudos, protegendo suas cabeças, protegendo a legião ali, né, o grupamento de soldados, sobre as suas cabeças, contra esses dardos inflamados. Por que essa comparação? Normalmente, as flechas que vinham nos primeiros ataques, elas vinham incendiadas, eram flechas incendiárias que eram atiradas. Os escudos tinham esse revestimento de couro. Esse revestimento de couro, não é? Antes da batalha, era mergulhado esse escudo num tanque de água, num tanto de água, a fim de que esse couro ficasse ali meio que encharcado com essa água, porque quando esses dardos inflamados batiam, eles se apagavam. Então é essa figura que está dando aqui para o escudo, é a proteção, mas esse escudo não é qualquer escudo, mas é o escudo da fé, é a fé que me protege. É a fé que me protege. Os ataques do diabo são comparados a dardos de fogo por causa da ira com a qual ele atira. Há intenso ódio em Satanás contra o Filho de Deus. Novamente, a própria essência das suas tentações é inflamar as paixões e afligir a consciência. Ele quer acender a cobiça, exercitar a ambição mundana, acender nossas luxúrias. A figura de dardos denota-se, suas tentações são rápidas, sem ruídos e perigosas. Talvez nós aqui já não temos mais tanto contato com essa questão de dardos, de flechas, né? A menos que você seja um atleta aí que utilize, que faça o tiro com flechas aí, o arco e flecha, né? Aí você tem contato. Do contrário, nós não temos contato, mas a flecha ela é extremamente silenciosa, né? Então é isso que é comparado aqui a essa busca ou a essa ação, não busca, mas ação de Satanás contra a vida do cristão. Por isso que eu preciso estar preparado com o escudo da fé. Confiar em Deus, porque é tudo dele, tudo nele, é ele quem nos abençoa e nos provê, não é essa armadura, mas confiar de todo o meu coração de que Deus é maior do que qualquer seta do inimigo lançado sobre mim. Mas eu preciso estar ligado, lembra? Cinto, couraça e sapatos do Evangelho. É tudo junto. É um conjunto, né? Um conjunto que eu preciso usar. Tá? Próximo item que ele usa do escudo da fé vem o capacete da salvação, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que aí ele vai tratar, lendo o versículo 17 inteiro, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas inicialmente ele fala, usem o capacete da salvação. Essa é a quinta peça da armadura do cristão. Nós podemos notar a ligação entre a quarta e a quinta parte como denotada pela palavra e por isso nos ajuda a definir o que é o capacete da salvação, né? Está ligado à fé. A fé é a substância das coisas que se espera, né? Hebreus 11, o versículo 1, nós lemos o versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 1 vai nos dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Você tem essa fé? É a certeza daquilo que nós esperamos. É uma fé que crê que já recebeu. É assim que eu creio com fé, que eu já recebi. É a prova daquilo que eu não vejo. É a minha fé que me leva. É a minha fé que me move. Então, todos os dias da sua vida, cingindo-se dessa armadura, a sua fé, ela vai te proteger dos dardos inflamados do maligno, e a sua fé, não é? Ela vai te mover a seguir a vida sempre confiante em Deus. Não é? E aí ele cita aqui 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, mas quem é do dia, esteja sóbrio no peitoral da fé e do amor e por um capacete a esperança
da salvação. Então, em Tessalonicenses, nós temos esperança diretamente também ligada a esse capacete. Esse versículo é um dos muitos do Novo Testamento que colocam a salvação no futuro e não no passado. Então, eu estarei em luta, mas eu tenho a certeza, por isso que fala da certeza, né? Nós lemos, a certeza de que Cristo voltará, a certeza de que ainda que Cristo não volte, eu venha morrer, eu tenho a certeza de que eu estarei com Ele no céu. Essa é a certeza que me leva na luta diária. Eu sei que há algo muito melhor, inimaginável, inigualável a esta vida, comparado a esta vida, comparado às lutas que eu tenho aqui. E isso deve me mover e ter isso sempre certo na minha mente, não é? O capacete da salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus, por meio dele, não por mim, não por obras, mas somente por Cristo. Somente por Cristo. Então, ele aqui vai pedir para a gente abrir em Romanos, não é? O texto aí de Romanos, capítulo 5, Romanos 8, 25. Capítulo 8, versículo 25. Diz assim: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Não é? Então eu preciso esperar pacientemente. É isso que me move. Todos os dias levantei, vou buscar a Deus, guardar a minha mente, meu coração, minha vontade, não é? E me proteger, certo de que Deus está comigo, de que Ele vai me dar força, fé, não é, nessas duas etapas, não é, para a minha vida. Então, esse Romanos 8:25 vai dizer: olha, eu tenho que crer de todo o meu coração na vida que virá, nas coisas futuras, na bênção futura que está guardada para aqueles que amam a Deus, não é? Então, a esperança deve me motivar a buscar uma vida de purificação. Essa esperança deve me motivar a buscar uma vida de perseverança, não é? E na esperança de que Deus está comigo e de que virá sempre algo melhor. Ok? Então, o capacete da salvação, e aí ele termina na segunda parte do versículo 17, não é? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus fornece ao seu povo uma arma ofensiva e defensiva. A palavra de Deus é aqui chamada a espada do Espírito, porque Ele é o autor, o intérprete e o aplicador dessa palavra nas nossas vidas. Ele é o único que pode dar poder sobre nós. É o único, somente Deus. Nós podemos lidar com a palavra, meditar sobre ela, orar sobre ela, e isso não ter nenhum efeito sobre nós, a menos que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra ao nosso coração, sobre nós. Essa é a sua espada, irmãos. Se você pensar nesse verso à luz da tentação de Jesus Cristo, você vai descobrir que ele usou essa espada para a sua autodefesa, quando ele repeliu as investidas de Satanás, na passagem da tentação de Satanás a Jesus Cristo, né, no deserto. Tudo que o diabo falava da palavra, Jesus rebatia com a palavra. Não é? Tudo que ele falava, Jesus tinha uma palavra que ia contra aquilo, ou que desmascarava a intenção maligna de Satanás. Não é? Ele não estava atacando agressivamente, não é? Ele estava ali de uma forma, a gente vê, ele usa a arma no poder do Espírito. É assim que é colocado. Jesus usa a palavra no poder do Espírito. Porque se Jesus quisesse acabar com Satanás ali, bastava simplesmente um estalar de dedos. Simplesmente, amados. Mas não era o propósito de Deus Pai. Jesus estava aqui com uma missão para cumprir essa missão, o propósito do Pai. Então foi assim que Deus estabeleceu, e é isso que Cristo fez. Se Cristo quisesse, o diabo sumiria naquele momento, porque Ele é Deus.
mas não é assim que ele age. Ele está ali para nos mostrar como viver, nos mostrar para ser o nosso exemplo maior de vida com o Pai. Então ele ali rebate a Satanás na palavra, na palavra. Não é? Então fecha isso. Eu preciso estar munido dessa palavra todos os dias. Eu preciso então usar essa palavra na minha vida, lendo versículos bíblicos, decorando versículos todos os dias, tentando decorar, né? Se você às vezes demora mais, não interessa se você demora mais, mas comece decorando. Isso faz bem para a nossa vida, isso nos ajuda nos momentos de aflição. É a espada do Espírito, a espada de dois gumes, é uma espada usada pelo soldado romano, que corta dos dois lados, indo e vindo, tanto para o ataque quanto para a defesa. É por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Ela vai cortar indo e vindo também, porque às vezes ela vai nos cortar, separar as nossas juntas e medulas, abrir o nosso coração e a nossa alma e revelar coisas ruins que estão ali dentro de nós, mas para a nossa cura. Mas serve também para nós rebatermos as investidas de Satanás nos dias maus, naqueles momentos difíceis. Sempre lembrar da palavra de Deus nos encoraja, nos dá alívio, nos dá força. Então é preciso saber manejar bem a palavra da verdade. Então a última peça da armadura, ela é falada aqui no versículo 18. Orem sempre, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, ou seja, orem sempre, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Não é? Observando aí, com toda perseverança e súplica. A oração é a única que nos dá a força necessária para usar as outras peças da armadura. Nós devemos lutar de joelhos, irmãos. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. É uma figura, uma metáfora, figura de linguagem. Né? Então eu não preciso sair com uma espada na mão, com uma faca, com um pedaço de pau, que seja, porque a nossa luta é espiritual e a nossa luta é ganha quando nós nos colocamos de joelhos em oração, quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós fechamos a porta do nosso quarto ou temos um momento a sós com Deus, não importa o lugar que você esteja, um momento a sós com Deus para orar ao Senhor, para meditar na sua palavra, para poder buscar a Deus em oração, para que Ele te revista de toda a força que é necessária para a sua vida. Orando sempre, com toda perseverança e súplica pelos santos, orando e intercedendo pelos outros também. Então, não pense só em você mesmo, mas também nos seus companheiros de guerra que estão engajados no mesmo conflito. Quantas pessoas sofrem, não é, ali próximas de nós? Como é que você tem feito? Você tem intercedido pelas pessoas, orado por cada pessoa da igreja nesse momento difícil, não é, pensando na vida de cada um, como cada um tem vivido? Não é preciso pensar nisso mesmo. Embora nós estejamos no meio de uma pandemia, a luta continua. A nossa luta continua, os nossos problemas às vezes continuam, se é que não aumentaram. É preciso que nós oremos uns pelos outros para que haja cura, para que haja restauração, para que haja transformação, para que Deus mude a nossa sorte. Não é? Então, que a gente possa guardar essa lição para as nossas vidas hoje, não é? De nos revestirmos a cada manhã com a armadura que Deus nos provê para a batalha que é espiritual e uma batalha que não é carnal aqui, não é? Mas é espiritual, é no mundo espiritual, e no mundo espiritual nós lutamos de joelhos, aqui de joelhos, para a nossa proteção, para que Deus haja sobre nós, para que Deus nos proteja e aumente cada vez a nossa fé. Amém? Encerramos então essa nossa lição do nosso pequeno grupo. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero encorajar a você que busque mais a Deus, cada vez mais ao Senhor, todos os dias, para que esse tempo seja vencido, um tempo também de batalha. É um tempo de batalha espiritual. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos na sua presença, Pai, para
clamarmos a Ti, Deus, nesse momento, para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para não nos afastarmos da Sua presença, mas para que nós, ó Deus, busquemos cada vez mais o Senhor, busquemos crescer na fé, busquemos, ó Deus, nos revestir todos os dias da armadura que o Senhor nos provê, Pai. Reveste-nos de força, reveste-nos, ó Deus, de esperança e fé, para que a nossa vida aqui seja uma vida agradável apesar das lutas, ó Deus. Seja uma vida bem vivida apesar das lutas, das dificuldades ou tribulações que possamos enfrentar, Senhor. Guarda-nos dos dardos inflamados do maligno, Senhor. Protege-nos do mal. Protege-nos desta doença, Senhor. Quantos dos teus santos já sucumbiram diante dessa doença, Pai? Mas tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de cada um de nós. Abençoa-nos nessa semana, Senhor, que possamos crescer cada vez mais na fé. Nós te pedimos, nós louvamos ao Senhor, Pai. E pedimos também que o Senhor abençoe a cada lar que está vendo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então até o nosso próximo encontro, onde nós trataremos de mais um assunto, de um novo assunto, não é? Que é resistindo ao diabo. A lição número 8 vai tratar disso, resistindo ao diabo. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de buscar mais a Deus. Não se esqueça de orar pelos seus irmãos. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.